Boa noite. Em seu primeiro pronunciamento no Congresso desde que assumiu a Casa Branca, Joe Biden disse que os Estados Unidos estão prontos para decolar depois de comemorar a vacinação em massa da população contra a Covid-19. Na véspera de completar 100 dias no cargo, o presidente fez um balanço do período e uma defesa enfática de mais investimento público em várias áreas. No discurso desta noite, o destaque foi para um novo pacote econômico, o terceiro de Biden, focado em expandir programas de educação e a rede de proteção social. CPI da Covid e ministros da Saúde do atual governo devem ser ouvidos na próxima semana. Senadores aliados do presidente ainda tentam tirar Renan Calheiros da relatoria. E dados indicam que o próprio Palácio do Planalto produziu requerimentos apresentados por bolsonaristas na comissão. O deputado Daniel Silveira, do PSL, vira réu no inquérito que investiga atos antidemocráticos. E o ministro Marco Aurélio, do Supremo, determina que o governo faça o censo demográfico ainda este ano. Estudo aponta queda nas internações e nas mortes entre pessoas com mais de 80 anos, faixa etária já vacinada. E tem o futebol, noite de jogos pela Libertadores e pela Sul-Americana. Começamos pela CPI da Covid, que a partir desta quinta vai analisar quase 300 requerimentos apresentados pelos senadores. São pedidos de documentos e de convocação de depoentes. E tem a mão do governo nessa história. Uma análise feita pelo jornal O Globo mostra que o Palácio do Planalto produziu para bolsonaristas da comissão pedido de convocação de pessoas que se disponham a defender medicamentos sem eficácia comprovada e condenar o lockdown. O repórter Fabiano Andrade está ao vivo em Brasília e vai nos trazer as informações. Boa noite, Fabiano. Boa noite para você também, Renata. Uma excelente noite para todo mundo ligado no Jornal da Globo. O Palácio do Planalto acabou deixando aí a sua impressão digital nesses requerimentos apresentados por senadores governistas. Segundo o jornal o Globo, pelo menos 7 dos 288 requerimentos protocolados até agora na CPI traziam nos chamados metadados, que é uma espécie de assinatura dos arquivos, o nome de Thaís Amaral Moura. Ela é assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares, que funciona na Secretaria de Governo, dentro do Palácio do Planalto. Os produtores Marcelo Parreira e Roniara Castilhos também tiveram acesso a esses requerimentos e encontraram mais casos iguais a esses, totalizando aí 11 requerimentos com assinatura digital da servidora do Palácio. Esses arquivos entraram na lista da CPI em nome dos senadores Ciro Nogueira, do PP, e Jorginho Melo, do PL. Os documentos têm uma coisa em comum. São pedidos de convocação de médicos e especialistas em saúde que defendem o uso da cloroquina. Foram várias as ocasiões em que o presidente Jair Bolsonaro defendeu publicamente esse remédio, que não tem eficácia comprovada contra a Covid. A assessoria do senador Jorginho Melo disse que ele não vai se pronunciar sobre isso e a gente entrou em contato com a Secretaria de Governo, com a assessoria do senador Ciro Nogueira, mas ainda não tivemos respostas, Renata. Fabiano, a gente sabe que quando tem um monte de requerimento, normalmente é para apostar na confusão, mas quem está conduzindo ali a CPI tem uma ideia de prioridade e a prioridade é fazer com que os vários ministros da saúde do governo Bolsonaro deponham primeiro. Essa é a prioridade. O comando da CPI esteve reunido agora à noite na casa do senador Omar Aziz, que preside os trabalhos da CPI. O vice-presidente Randolfo Rodrigues e o relator, senador Renan Calheiros, também participaram. Nesse encontro, ficou definido que amanhã os senadores vão priorizar os requerimentos convocando os 4 ministros da saúde do governo Bolsonaro. Os ex-ministros Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello e o atual ministro Marcelo Queiroga. Também serão analisadas as convocações do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten. Depois disso, vão votar o plano de trabalho da comissão, que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros. E a partir daí é que os senadores vão discutir os outros mais de 280 requerimentos apresentados até agora. A comissão pretende também ouvir 2 ministros num só dia para acelerar os depoimentos. A previsão é que o primeiro a depor seja Henrique Mandetta na terça-feira da semana que vem. Renata.
Agora, Fabiano, já que você falou do Renan Calheiros, os governistas ainda não jogaram a toalha, agora foram ao Supremo na tentativa de impedir que o senador exerça a relatoria da comissão. Exato, foram os senadores Jorginho Melo, Eduardo Girão e Marcos Rogério. Eles formam a tropa de choque do governo na CPI. Eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de excluir o senador Renan Calheiros da comissão, junto com o Jader Barbalho, que é suplente da CPI. Vale lembrar que a Justiça Federal aqui em Brasília derrubou uma decisão que impedia a nomeação de Calheiros. Com isso, ele foi confirmado como relator da comissão. Nesse recurso ao STF, os 3 senadores governistas alegam que Renan e Jader Barbalho são pais de governadores, que isso criaria um conflito com a CPI, que vai investigar também repasses aos estados. O pedido de liminar vai ser julgado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para o senador Eduardo Girão, a permanência de Renan na comissão pode comprometer a credibilidade da CPI. Já o senador Randolfo Rodrigues disse que disputas judiciais, nesse momento, não contribuem para o país. Eu acredito que devemos investigar, sim, o governo federal. Concordo e estou assinando muitos requerimentos nesse sentido. Mas também os estados e municípios não podem ser blindados. E esse conflito de interesse é indissolúvel nesse momento. Por isso, eu entrei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, junto com 2 outros senadores, para que a gente possa ainda resguardar para o bem dessa CPI, para ela ter credibilidade e cumprir o seu papel. Eu acho que seria mais produtivo se nós focássemos o tempo necessário na investigação, em encontrar as razões do agravamento da pandemia, em ver como a CPI pode inclusive colaborar com o governo, ou colaborar inclusive com o Ministério da Saúde, na aquisição de mais vacinas, nas medidas sanitárias. Ficar travando luta judicial a essa altura me parece que não leva a nada, a nenhum proveito, não interessa aos brasileiros, não interessa a ninguém. A judicialização contra Renan Calheiros é uma das estratégias adotadas pelo governo para enfraquecer a CPI. Outra, segundo uma apuração aqui da TV Globo, vem de um pedido do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro quer que o Congresso priorize agora a votação de propostas econômicas, como a reforma tributária. O pano de fundo desse pedido não é a recuperação econômica do país, mas tirar o foco da CPI no Congresso Nacional. Renata. Tirar foco de CPI, difícil, hein, Fabiano? E dessa ainda, muito obrigada pelas informações. Dados do Ministério da Saúde mostram que as internações e mortes entre quem tem mais de 80 anos vêm caindo desde meados de março. Essa é a faixa etária que, em sua maioria, já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. Ao vivo de São Paulo, a Patrícia Falkowski explica esse estudo para a gente. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você e para todo mundo que está nos assistindo. Esses dados do Ministério da Saúde, eles estão no CIVEP, que é aquele sistema abastecido com as informações dos estados e municípios. E eles foram analisados pela Fiocruz a pedido do Jornal da Globo. Os dados indicam o efeito da imunização entre os mais velhos da população brasileira. Observe, então, que na semana que vai do dia 14 ao dia 20 de março, foram registradas 3.100 mortes na faixa etária acima de 80 anos. E esse número, ele veio caindo, né, a cada semana. O último dado é do período que vai de 4 a 10 de abril, 1.300 óbitos. O mesmo vem acontecendo com as internações em leitos de terapia intensiva. No meio de março, foram mais de 1.300 idosos acima de 80 anos que precisaram de UTI. E agora são menos de 800. No início do ano, então, pela primeira semana epidemiológica, essa faixa etária acima de 80 anos, ela representava 23% das internações por Covid em UTI. E na semana epidemiológica 14, esta mesma faixa etária de 80 anos acima, ela representa 8%. A gente acredita que isso possa ser um efeito já da cobertura vacinal entre esses idosos mais velhos.
E olha, hoje o Instituto Butantan começou a fabricar a Butanvac, que é um novo imunizante que usa aquela tecnologia similar à da vacina da gripe e por isso não depende de matéria-prima importada. Esse primeiro lote vai ter 1 milhão de doses. A produção começou mesmo sem a autorização da Anvisa para os testes em voluntários. Ontem, a gente inclusive mostrou aqui, a agência pediu mais informações e documentos para permitir essa pesquisa. O Butantan disse que já está preparando essas respostas. Renata. Bom, Patrícia, você como nossa especialista em fases da quarentena, é a pessoa para nos explicar como é que a gente continua na fase de transição, que não é vermelha nem laranja, mas algumas coisas vão mudar. Como é que fica isso? Renata, tem coisa que é difícil de entender, mas a gente tenta aqui para explicar para vocês, viu? Essa mudança é no tempo de funcionamento dos setores. Então, a partir de sábado, vão ser 14 horas por dia. Isso é 6 a mais do que hoje. Isso vale para o comércio, restaurantes, salões, academias. Os estabelecimentos, eles só podem receber, a gente sempre lembra, 25% da capacidade. Só que com a mudança anunciada hoje, na prática, essa fase de transição, ela acaba sendo mais permissiva do que a próxima, a laranja, que só vem a seguir. E a fase laranja, ela só permite que os estabelecimentos funcionem por 8 horas diárias. O governo paulista diz que isso é por causa da melhora nos indicadores da Covid aqui no estado. E uma última informação, o rodízio de veículos na capital ainda vai ser mantido das 8 da noite até as 5 da manhã. A prefeitura diz que isso é para dar mais opção para o transporte durante o dia e evitar a superlotação nos ônibus e também nos trens. Boa noite para você, Renata. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que eu entendi. Se a gente tivesse que pintar de uma cor essa nova fase de transição, ia ser de um laranja bem clarinho, quase amarelo, é isso? Obrigada. Bom, nesta quarta-feira, o Brasil registrou 3.019 mortes por Covid, menos do que na quarta-feira da semana passada, e a gente vai ver agora o que isso impactou a média móvel de mortes. Ela recuou mais um pouco e está em 2.379 óbitos diários em média, 19% menos do que há 14 dias. Já a média de casos está em 57.384 por dia. Isso representa um recuo de 15% em 2 semanas. Ao todo, morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia 398.343 pessoas e mais de 14.523.000 testaram positivo para o vírus. Agora a gente atualiza o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 481 mil pessoas receberam a primeira dose no Brasil. E desde o início da campanha, primeira dose foram mais de 30.740.000 pessoas. Isso representa 14,5% da nossa população. A segunda dose já foi aplicada em pouco mais de 14.600.000 pessoas. Isso representa 6,9%, quase 7% dos brasileiros. Agora a gente fala da Europa. Em busca da recuperação da indústria do turismo, pelo menos 3 países do bloco aceleram esforços para receber estrangeiros no verão. O governo grego anunciou que abre a sua temporada do verão ainda na primavera, em 15 de maio, quando a proibição de viagens entre diferentes regiões do país também será suspensa. Com a pandemia, a queda vertiginosa no turismo internacional, segundo a ONU, foi 11 vezes superior à crise de 2009. Na Grécia, essa indústria é fundamental para a economia do país. Responde por 1/5 do PIB. Sem turistas e com o impacto das medidas de bloqueio doméstico, a Grécia mergulhou na recessão. Agora, os gregos apostam todas as fichas nos turistas do Reino Unido, grande parte já vacinada contra a Covid-19. A Grécia, que já tem várias ilhas sem casos de Covid, também fez acordos para facilitar a viagem de outros países que praticamente já superaram a pandemia, como Austrália, Nova Zelândia e Israel. Os viajantes terão que apresentar a prova de que foram vacinados. A Grécia não é o único país ansioso para ver turistas em suas costas neste verão.
A Espanha, segunda nação mais visitada do mundo antes da pandemia começar e destino preferido dos britânicos, se diz pronta para recebê-los em junho. A Itália já quer ver estrangeiros no país em maio, com 1 milhão de empregos no setor turístico sob risco. Outros governos também se mobilizaram antecipadamente e criaram uma espécie de passaporte de vacina. A União Europeia está preocupada com as iniciativas independentes e quer um certificado digital de saúde único para os 27 países do bloco, para que documentos falsos não sejam espalhados pelo território e também o vírus da Covid-19. Hoje, num debate no Parlamento do Bloco Europeu, o comissário de Justiça, Didier Reynders, alertou sobre a possibilidade de fragmentação em toda a Europa se um acordo não puder ser alcançado. A Comissão vai propor uma ferramenta que irá facilitar a livre circulação na União Europeia. Uma ferramenta que será emitida e aceita em todos os Estados-membros. Em 2019, 746 milhões de turistas estrangeiros visitaram a União Europeia, 200 milhões só no verão europeu. Os países do bloco estão com muita saudade deles. Agora vamos para os Estados Unidos. Na véspera de completar 100 dias na Casa Branca, Joe Biden fez seu primeiro discurso no Congresso agora à noite. Diante de um plenário com ocupação limitada e toda a audiência de máscara, ele fez um balanço desse período inaugural e apresentou mais um pacote ancorado em forte investimento público. Desta vez com foco em educação e proteção social. Jorge Pontual acompanhou tudo e agora, ao vivo de Nova York, nos traz os destaques. Pontual, boa noite. Uma cerimônia diferente em vários aspectos, mas não só por causa da pandemia. O próprio Biden disse que era ele o primeiro presidente, ele tinha atrás dele a Nancy Pelosi e a Kamala Harris, a se dirigir, a cumprimentar, senhora presidente da Câmara, senhora vice-presidente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, mas você sabe que até uma feminista reclamou que as mulheres continuavam em segundo plano, pelo amor de Deus, né? Agora, o Biden, ele está propondo programas como licença maternidade, pré-escola, creche para todos, universidade gratuita, que os outros países desenvolvidos já têm há décadas, mas os Estados Unidos não. Esse pacote que ele apresentou hoje vai ter um custo de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. A proposta financiará a maior parte desses gastos com uma alta de impostos dos mais ricos, que representaria 1 trilhão e 500 bilhões de dólares de receita. O objetivo político do Biden é reconquistar os brancos da baixa classe média e da classe trabalhadora, que desde os anos 1970 abandonaram os democratas e passaram a votar nos republicanos, e que continuam a ter Donald Trump como ídolo deles. Os planos de Biden são os mais ambiciosos desde que Franklin Roosevelt aumentou o tamanho do Estado, no New Deal dos anos 1930. Mas Roosevelt controlava o Congresso, Biden não. Ele só conseguirá aprovar os planos dele se acabar o filibuster, aquela medida no regimento do Senado que permite que os republicanos obstruam os projetos de lei dos democratas. No momento, 2 senadores democratas não aceitam de jeito nenhum acabar com o filibuster. Ou seja, a chance de aprovar esses planos do Biden é bem pequena. Ele terá que negociar com os republicanos e aceitar uma versão bem reduzida, menos ambiciosa, desses planos. Se é que os republicanos vão querer negociar, o que é improvável. A favor de Biden está a recuperação da economia americana, com crescimento previsto de mais de 6% este ano. Só que o mapa eleitoral praticamente garante que os republicanos reconquistem o Congresso ano que vem. Ou seja, Biden tem menos de 2 anos para tornar os planos dele realidade, Renata. E a gente sabe que esse tempo da política corre muito rápido, né, Pontual? Muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai colocar nessa conversa, também ao vivo de Nova York, o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. A gente viu aí, esse é o 3º pacote que o Biden apresenta, um já aprovado, outro já tramitando, e tudo com uma pegada de forte investimento público que contrasta bastante, não só com o governo Trump, claro, mas também é uma agenda à esquerda das presidências democratas da história recente. Se ele vai conseguir implementar ou não é outra história, mas está à esquerda.
Boa noite, Renata. Boa noite, Pontual. Boa noite a todos. Renata, sem dúvida está à esquerda. O Biden adotou um tom extremamente progressista nesse discurso dele hoje em uma série de áreas, imigração, direitos da comunidade LGBT, armamentos, policiamento, mudanças climáticas, mas também em economia. Renata, tinha horas que parecia que era um discurso do Bernie Sanders. O Biden se aproximou muito mais dessa corrente progressista do Partido Democrata, do Bernie Sanders, do que, como você colocou, de administrações anteriores que deram uma guinada para o centro, tanto a do Clinton como a do Barack Obama. Estou falando do Partido Democrata. Então, é realmente um grande divisor de águas esse posicionamento que ele tem adotado nesse início, nesses primeiros 100 dias da administração dele, especialmente no discurso de hoje. Renata, só para completar no meu comentário, outra mudança que teve é que, como o Trump, ele está priorizando muito questões de política doméstica. Temas de política externa que dominavam discursos como na época do Bush, mesmo na época do Obama, tiveram um espaço bem menor, como a questão da China, da Rússia, um pouco do Afeganistão, e chegou a mencionar o Irã e também a Coreia do Norte. Não citou em nenhum momento os tradicionais aliados americanos, tanto a União Europeia, Reino Unido, Austrália, Japão, Coreia do Sul e Canadá. Muito obrigada, Guga, pelo teu comentário, pela tua análise. Os 100 dias de Biden estão também no podcast O Assunto. No episódio desta sexta-feira, eu aprofundo o tema conversando com Cláudia Antunes, editora de internacional do jornal O Globo. Você pode ouvir no G1, no Globoplay e em várias plataformas digitais de áudio. Morreu nesta quarta, aos 90 anos, o astronauta americano Michael Collins. Em 1966, ele participou da missão Gemini 10, tornando-se o quarto homem a fazer uma caminhada espacial. 3 anos depois, pilotou a primeira missão tripulada à Lua, Apollo 11. Collins permaneceu em órbita com o módulo de comando, enquanto os companheiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin faziam um inédito passeio pelo solo lunar. Quando passava pelo lado escuro da Lua, perdia totalmente a comunicação com a Terra, o que lhe rendeu o apelido de homem mais solitário da história. Ele dizia que o mais impressionante dessa missão foi ver a Terra pequena, brilhante, bela, serena e frágil. Michael Collins tinha câncer. Ainda hoje, a primeira vitória do Fluminense na Libertadores. E já no próximo bloco, o Supremo aceita por unanimidade a denúncia contra o deputado Daniel Silveira, do PSL. Voltamos com Brasília para falar de decisões saídas do Supremo nesta quarta-feira. A primeira do plenário, que por unanimidade tornou réu o deputado Daniel Silveira, do PSL, por ameaçar ministros da Corte e defender, entre outras coisas, o ato institucional mais repressivo da ditadura militar. Quem tem detalhes dessa história para nós é o Fernando Rego Barros. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira foi feita como parte das investigações que apuram a prática e o financiamento de atos antidemocráticos e que tem o deputado como um dos alvos. A gente lembra que Daniel Silveira foi preso em flagrante por determinação do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, por crime inafiançável, depois de divulgar em rede social um vídeo com discurso de ódio e ameaças ao Supremo e aos ministros da Corte. E também defendeu o AI-5, tido como ato de maior poder repressivo da ditadura militar. Ele incitou a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal e a destituição de seus ministros, o que é inconstitucional. Também incitou as Forças Armadas a intervir no Supremo e no Congresso Nacional, ainda em fevereiro. A ordem de prisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi referendada por todos os colegas do STF. Em março, Silveira passou para a prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. A PGR acusa Silveira de 3 crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional: praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros do STF e para favorecer
favorecer interesse próprio, incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e provocar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Na sessão de hoje, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, afirmou que os ataques e ameaças tiveram o objetivo de intimidar juízes que são responsáveis pelo julgamento do inquérito dos atos antidemocráticos em que Silveira é investigado e que as atitudes do deputado não podem deixar de ser levadas em conta com o argumento da imunidade parlamentar. O advogado Jean Kleber Garcia defendeu que os eventuais excessos cometidos pelo deputado têm que ser punidos sim, mas não com base na Lei de Segurança Nacional. Segundo ele, não houve um ataque contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, mas, no máximo, um crime contra a honra dos ministros. No seu voto, o relator ministro Alexandre de Moraes afirmou que a acusação da Procuradoria-Geral da República respeita todos os requisitos legais e votou para transformar Silveira em réu. Alexandre de Moraes citou trechos dos vídeos publicados pelo deputado e afirmou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de ameaçar a ordem constitucional. Os outros 10 ministros votaram com o relator pelo recebimento da denúncia. Mesmo favorável a que Daniel Silveira se torne réu, o ministro Marco Aurélio defendeu que a prisão domiciliar fosse derrubada. Disse que a prisão é incompatível com o exercício do mandato parlamentar. Ao dar o placar final, o presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que o ministro Marco Aurélio foi vencido. Vamos ouvir os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. São instrumentos que existem, liberdade de expressão e imunidades parlamentares, instrumentos que existem para garantir a democracia e o Estado de Direito, não para usurpar as instituições, não para voltar ao arbítrio, não para voltar ao famigerado AI-5. Recado que deve ser dado por essa Suprema Corte e que tranquiliza e tranquilizará todos os juízes de primeiro grau dos tribunais é que o Poder Judiciário não aceita intimidações. Então, não é possível aceitar que pessoas que estejam sendo investigadas tentem, por meio de ameaças, gravíssimas ameaças, incitação da população contra o Judiciário, pretendam não ser investigados, pretendam simplesmente fugir da aplicação da lei. A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa, ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. A Corte, por unanimidade, recebeu a denúncia e referendou as medidas cautelares que o relator implementou no curso do feito, vencido o eminente ministro Marco Aurélio, que as entendia incompatíveis com o exercício do mandato. Com a decisão de hoje, as medidas cautelares contra o deputado estão mantidas, entre elas a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, a proibição de receber visitas sem ordem da Justiça e de acessar e se manifestar nas redes sociais. Mas o deputado Daniel Silveira poderá exercer o mandato de casa e participar das sessões virtuais da Câmara, Renata. Fernando, agora falando de uma decisão individual do ministro Marco Aurélio, determinando que seja realizado este ano o censo demográfico, que já tinha sido cancelado por falta de recursos no orçamento deste ano. Exato. O ministro Marco Aurélio atendeu a um pedido do governo do Maranhão, que acionou o Supremo para que o governo federal faça o censo.
uma espécie de radiografia, né, do país, que por lei é feita a cada 10 anos. Por causa da pandemia, esse censo de 2020 foi transferido para este ano. O censo é um balizador para as políticas públicas e distribuição de recursos. É por ele que se sabe quais as necessidades básicas dos municípios, como número de escolas, estrutura de habitação e saneamento. Na decisão de hoje, o ministro Marco Aurélio questionou como combater desigualdades, instituir programas de transferência de renda, construir escolas e hospitais sem prévio conhecimento das necessidades locais. Marco Aurélio disse também que suspender o censo fere a Constituição. Ele destacou que houve omissão do governo e determinou que o governo adote as medidas técnicas e logísticas necessárias para realizar o censo neste ano. A decisão já está valendo, mas Marco Aurélio vai levar o caso ao plenário virtual do STF. A análise de todos os ministros da Corte deve ocorrer a partir do dia 7 de maio. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse em nota que a decisão do STF garante um cumprimento da Constituição, no que se refere ao direito à informação e aos deveres do governo federal. Na semana passada, a equipe econômica do governo anunciou que não havia previsão orçamentária para fazer o censo. Mas hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a decisão do corte foi do Congresso. Não fomos nós que cortamos o censo. 1. 2. Quando houve o corte, quem aprovou o orçamento foi o Congresso. Quando houve o corte no Congresso, a explicação que nos deram é que, com a pandemia, o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa transmitindo o vírus, porque é físico. O corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais do censo estava no parecer final do relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB. Mas antes disso, a verba para o censo já vinha sofrendo sucessivos cortes pelo governo federal. O orçamento pedido pelo IBGE era de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Depois da pressão do governo, caiu para cerca de 2 bilhões, o que o IBGE já considerava insuficiente. Em seguida, na votação do orçamento no Congresso, foi reduzido para apenas 71 milhões, valor que, segundo o senador Márcio Bittar, foi acordado com a equipe econômica. Já no orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, houve mais um corte e ficaram só 53 milhões de reais, 1,5% do que queria o IBGE. Depois dos primeiros cortes feitos pelo Congresso, em março, a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, pediu demissão do cargo. Renata? Muito obrigada por esse histórico de números, Fernando, porque ele deixa claro que também isso que o ministro Paulo Guedes está dizendo não para em pé. Boa noite para você. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, revogou a prisão preventiva e o uso de tornozeleira pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB. Eram medidas que tinham sido decretadas pela Operação Lava Jato de Curitiba. Cunha segue em prisão domiciliar por causa de outra condenação. Hora de falar do mercado de trabalho, que registrou em março o 3º mês seguido de criação de vagas formais. Foram mais de 184 mil vagas com carteira assinada, segundo o CAGED, que é o registro do governo federal. Em março do ano passado, início do impacto da pandemia, foram fechadas 276 mil vagas. O setor de serviços, o mais atingido pelas medidas para conter a transmissão da Covid, foi o que agora abriu mais vagas, seguido por indústria, construção, comércio e agropecuária. No acumulado do ano, o saldo de contratações está positivo em mais de 800 mil empregos formais. Apesar desse resultado, economistas alertam por uma desaceleração na geração de vagas nos próximos meses por causa da piora da pandemia que a gente assistiu aí nas últimas semanas, em fevereiro, março, entrando em abril também. O governo também divulgou hoje que no fim do mês de maio vai pagar a primeira de 2 parcelas do 13º de aposentados e pensionistas. Serão 56 bilhões de reais pagos a 31 milhões de pessoas.
E voltando mais uma vez ao Paulo Guedes, ele disse hoje que o governo pretende lançar um programa chamado Bônus de Inclusão Produtiva para assistência de trabalhadores informais, mas não deu maiores detalhes. Essa turma toda informal que está bloqueada, sem capacidade de trabalho, e nós queremos um retorno seguro ao trabalho desses brasileiros através da vacinação em massa. Enquanto isso não ocorre, o bônus de inclusão produtiva. Eles têm direito ao trabalho. É a dignidade do ser humano, o direito à sobrevivência. A seguir, a vitória do Fluminense na Colômbia. Hora de bate-papo esportivo com o Renato Peters, que já está aqui posicionado. Boa noite, Renato. Boa noite, Renata, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Globo. Te proponho que a gente comece com a Libertadores, porque o Fluminense foi à Colômbia e conseguiu um bom resultado. Excelente resultado para o Fluminense, né? Nessa segunda partida na Libertadores, na primeira, na estreia, 1-1 com o River Plate no Rio de Janeiro. E agora o Fluminense foi até a Colômbia, a terra de Shakira, e venceu o Santa Fé por 2-1. Vamos ver os gols aí. A jogada vai começar com o Kaique. Olha aí, ele avança e vai tocar. O Nenê mandou uma letra para o Fred. E o Fred fez 1-0, veterano Fred. Olha aí de novo a jogada, a letra do Nenê. Boa jogada. E o Fred fazendo 1-0. Agora o Egídio cruzou e o Fred subiu mais do que todo mundo para fazer 2-0. O Fred, 37 anos, 3.7, mais um garotão aí ainda, hein? E agora uma bobeada, deixa para mim que eu deixo para você. E aí o jogador do Santa Fé fez o Giraldo, 2-1, diminuiu, mas assim, um excelente resultado para o tricolor das Laranjeiras. Eu fiz uma conta aqui nesse primeiro gol do Fluminense. O Fred tem 37, o Nenê tem 39. Então foi um gol de 76 anos. Nossa. Mas aí a gente diminui o Kaique, que tem 17, então fica com 59 anos de experiência nesse primeiro gol do Fluminense. O que já é bastante. Muito. Agora teve brasileiro jogando pela Sul-Americana também hoje à noite, né? Exatamente, Copa Sul-Americana. E aí tem uma grande diferença da Libertadores. Na Libertadores se classificam os 2 melhores de cada grupo. Aqui na Sul-Americana, só o primeiro colocado. Então são jogos muito importantes e decisivos. A gente teve o Atlético Paranaense vencendo por 1-0, o time do Metropolitanos da Venezuela, e um resultado muito ruim. Vamos começar então pelo resultado bom para o Atlético Paranaense. Esse jogo, olha, o Thiago Heleno foi lá na Arena da Baixada, o Kelvin vai tocar e o Renato Kaiser vai fazer 1-0 para o time do Furacão. Olha aí, ó, excelente resultado. E o time do Atlético Paranaense mantém 100% de aproveitamento. Tem que comemorar mesmo, que é um excelente resultado, mandar recado, coraçãozinho, enfim, para toda a família. Agora, o segundo jogo foi realmente muito difícil. O Emelec é um time experiente, é um time rodado, e lá no Equador o Bragantino perdeu por 3-0. Vamos ver os gols aí, um resultado muito ruim. Olha só, o Caicedo vai tocar para a área e o Aderlan jogou contra o Patrimônio, 1-0 então para o time do Emelec. Agora o segundo gol do Zapata, um golaço, ó, pegou de primeira. Isso é gol para DVD. Não, DVD é coisa do passado, né? Agora é nuvem, é arquivo, enfim. Vai para o arquivo do Zapata, 2-0. E agora o gol da confusão, travessão. O campo estava molhado, chovendo, a bola vai voltar. O goleiro do Bragantino vai fazer 2 defesas e o Cabeça, aí o Cabeça vai empurrar para o gol, 3-0. O Bragantino ainda teve um jogador expulso, né? Foi logo antes desse gol aí. Então, péssimo resultado para o Bragantino nessa Sul-Americana. Lembrando, só o primeiro de cada grupo passa para a próxima fase. E o que você tem para nós dos campeonatos estaduais, Renato? Campeonatos estaduais estão igual o Big Brother, já estão lá indo para a decisão. Temos quartas de final no Campeonato Catarinense. A Chapecoense venceu o Hercílio Luz por 1-0. Prestem bem atenção nesse pênalti. Tem um pênalti aí que a gente vai rodar, ó. Começa a jogada lá da esquerda e opa, tem um pênalti aí. O árbitro enxergou um pênalti em cima do Pedro Perotti da Chapecoense. Ele marcou, é artilheiro da competição com 12 gols e a Chapecoense se classificou então para as semifinais do Catarinense. Muita gente reclamando desse pênalti aí. Enfim, e agora a gente vai lá para o Mato Grosso, mudou o telão, chique o nosso telão,
porque o Cuiabá venceu o Dom Bosco por 3-1. Cuiabá também está classificado para as semifinais lá do Campeonato Matogrossense, mas começou levando um susto, hein? Dom Bosco, olha o que fez o Dom Bosco aí, ó, rebote do goleiro e 1-0 o Josué vai marcar. Aí em diante só o Cuiabá, olha o Cleison, 1, 2, terceiro vai chegar e ele vai marcar o empate, né, do time do Cuiabá. O Cleison de novo, ele cruzou, confusão ali do zagueiro e o Jonathan Cafu empurrou para o gol, 2-1. E agora o último gol, o Raul vai fazer um golaço, ele recebe do Jonathan Cafu, ó, sem chance para o goleiro. Então, Cuiabá 3-1, Cuiabá classificado para as semifinais do Campeonato Matogrossense. Renata Lopretti. Renato, muito obrigada pelas informações e eu te espero amanhã de novo. Amanhã tem muito jogo, muitos gols para a gente ver. Vamos tratar disso. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir, o Bial conversa com a atriz Isis Valverde. Boa noite para você. Até amanhã.